Novidades no calendário, novos pontos no regulamento e alterações dentro das equipes no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 Facts. Eu sou o Soares e nesse vídeo vamos estar falando aí das principais alterações para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Bom, apesar de grande parte do regulamento estar congelado, né? Temos mudanças importantes aí na parte de calendário, equipes e também vamos falar das sprints aí, né? Muito se fala aí quanto ao formato das sprints ou o dia da corrida e classificação para sprint. Vamos falar sobre isso um pouco. E eu já quero começar falando aqui sobre o calendário. Bom, todo mundo que tem acompanhado a Fórmula 1 aí recentemente, nos últimos anos, sabe que a F1 vem buscando aumentar cada vez mais a quantidade de corridas ao longo da temporada, né? Mesmo com as recorrentes e grandes reclamações aí das equipes quanto a essa alta quantidade de fins de semana, a temporada de 2024 vem para bater recorde de corridas no ano, somando aí um total de 24 grandes prêmios na temporada. Apesar de denso, né, o calendário, a F1 vem trabalhando para que o calendário fique mais regionalizado, né? Com grupos de corridas próximas umas das outras aí, entre os países, né? O que resulta em uma melhor logística de deslocamentos e diminuição das viagens longas, né? Para as equipes, o que acaba sendo uma vantagem aí, né? E um conforto a mais aí para quem trabalha nas equipes, né? Visto aí que a maior reclamação das equipes é quanto a essa exaustão aí da equipe, dos mecânicos principalmente, né? Da toda aquela equipe que cuida dos bastidores ali, das instalações, que acaba que são os que mais sofrem, né? Com esses fins de semana aí, um atrás do outro. Falando sobre as pistas, né? Vamos contar com a volta aí do GP da China, que estava fora do calendário desde 2019, e o da Emília-Romagna, cancelado, né, no ano passado devido às fortes chuvas lá no autódromo que ocorreram no fim de semana do GP. Vou estar deixando aí na tela para vocês acompanharem, né, o calendário completo da temporada. Como eu disse, né, a Fórmula 1 tem tentado fazer esse agrupamento aí de pistas próximas umas das outras. Então aí a gente tem um primeiro grupo, né, formado por Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão e China. Depois vem Miami, um ponto fora da curva, né? Voltando para Imola, Mônaco, Canadá, Barcelona, Áustria, Silverstone, Budapeste, Bélgica, Zandvoort, Itália, Baku e Singapura. Depois o agrupamento ali das Américas, né? Com Austin, México, Brasil, Las Vegas. E para finalizar, a gente volta lá para o Catar e Abu Dhabi, né, para fechar a temporada. Passando agora, vamos falar sobre os pilotos. Pela primeira vez na Fórmula 1, não teremos nenhuma mudança entre o grid que encerrou a temporada passada e o grid que vai começar essa temporada. No entanto, né, o grid vai começar um pouco diferente do que ele começou em 23, devido à troca lá, né, no meio da temporada entre Daniel Ricciardo e o Nick De Vries, né? Apesar de não termos nenhuma troca de piloto entre essas temporadas, 2024 deve ser um ano aí muito aquecido, né? No que se diz respeito às vagas de pilotos, já que grande parte do grid, né, tem seus contratos atuais expirando até o final do ano. Atualmente, por exemplo, somente Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris e Oscar Piastri possuem contratos de múltiplos anos, e Lewis Hamilton e George Russell possuem contrato até o final de 2025. Os demais do grid ainda estão com contratos até o fim dessa temporada de 2024. Então vamos estar de olho aí, acompanhando as movimentações, né? Para a gente ver o que vai acontecer aí em termos de pilotos e contratos com as equipes. Falando agora das equipes. As movimentações começaram antes mesmo do início da temporada 24, começando pela Haas, que pegou muitos de surpresa aí com o anúncio da saída do Gunther Steiner. O chefe de equipe vinha desempenhando um papel não tão constante, né, com altos e baixos aí ao longo das temporadas da equipe,
e na última temporada apresentou um desempenho geral de equipe muito baixo, né? A equipe não conseguia pontuar, estava com problemas internos. Então o Gunther Steiner sai com um perfil de quem não conseguiu elevar a equipe ao objetivo principal, com uma baixa constância também, né? Sem perder tempo, o time já nomeou o substituto do italiano, que será o antigo engenheiro de pista do Romain Grosjean, Ayao Komatsu. Outra novidade para 2024 é a alteração dos nomes das equipes da Alfa Romeo e Alfa Tauri. Com o fim da parceria com a Alfa Romeo, a equipe Sauber agora passará a ser chamada de Stake Formula One Team Kick Sauber até 2026, é isso mesmo. Já antes, a Alfa Tauri chegará agora com o nome de Visa Cash App RB. Fato é que essas equipes estão chegando com nomes, convenhamos, terríveis, né? E aparentemente a própria FIA não tem gostado disso. A gente vai falar isso em um próximo vídeo. Lembrando também que o time júnior da Red Bull, muitos agora estão chamando de V-Carb, que é um substituto para esse nome terrível, né, que a Red Bull colocou para antes AlphaTauri, também vai contar com um novo comandante da equipe aí, né? Laurent Mekies, que é ex-Ferrari, irá assumir a vaga aí do Franz Todt, que se aposentou no final da temporada passada. Falando agora do regulamento, a FIA fez algumas alterações aí nas regras de teste dos carros antigos, estipulando aí que todas as peças utilizadas devem ter sido usadas anteriormente durante um fim de semana de corrida. Essa mudança vem para garantir que as equipes não usem peças novas em carros antigos aí nos testes, para tentar contornar as restrições aí que tem nesses testes, né? As equipes vão precisar utilizar as peças nos fins de semana de corrida para só depois poder usar nos testes. Passando agora para uma outra pequena alteração de regulamento aí que teve. Para quem acompanhou a Fórmula 1 aí em 2023, deve se lembrar daquele pedido de direito de revisão que a Haas fez no GP dos Estados Unidos quase 2 semanas depois da corrida, pois sentiu ali que havia novas evidências sobre as violações dos limites de pistas, né, lá em Austin, que não foram penalizadas durante a corrida. À época, os comissários descartaram o caso, mas a FIA sentiu que ter incerteza sobre o resultado de uma corrida tanto tempo depois é algo ruim para o esporte, e por isso decidiu, né, fechar esse prazo para apenas 4 dias ou 96 horas após a ocasião ali, né? Então, a partir de 2024, as equipes terão no máximo 4 dias para estar apresentando algum pedido de revisão sobre algo que aconteceu na corrida, os resultados e etc. Falando agora nas mudanças no regulamento de pneus, os pneus que serão usados pela Fórmula 1 nessa temporada terão a mesma composição dos de 2023. Porém, a Pirelli irá disponibilizar para as equipes somente 5 gamas de pneus, e não mais 6, já que o C0 não foi utilizado em nenhum fim de semana durante a temporada passada. Quanto ao uso de cobertores, a Fórmula 1 esperava persuadir as equipes, né, a aceitar a proibição do uso de cobertores, a fim de reduzir a quantidade de carga nos transportes e toda aquela questão de uso de energia, emissões de carbono. No entanto, as equipes votaram contra a proibição de cobertores, alegando preocupações sobre segurança dos pilotos, né, já que os pneus necessitam de um pré-aquecimento para manter a temperatura aí de gripe, né? Após realizar alguns testes com os pneus de desenvolvimento da Pirelli, alguns pilotos alertaram que as mudanças feitas para permitir o uso dos pneus sem os cobertores levariam a pressões e temperaturas operacionais mais altas, e isso teria um efeito negativo nas corridas. Portanto, acabou que, por regulamento, 2024 ainda continuará com a utilização dos cobertores de temperatura. E para fechar, vamos trazer aqui o assunto das sprints. 2024 contará com 6 corridas sprints, sendo elas China, Miami, Áustria, Estados Unidos, Brasil e Catar. O Brasil deve sediar seu 4º fim de semana de sprint,
com a Áustria sediando o terceiro, Austin e Qatar retornando pelo segundo ano e China e Miami juntando aí ao line-up pela primeira vez nas sprints. Quanto ao formato das sprints, ainda não foi totalmente definido como será em 2024. A Fórmula 1 vem aí fazendo vários testes, né, durante as temporadas para definir de forma concreta qual será o formato das sprints, mas a ideia é que até o final de janeiro aí, início de fevereiro, a Fórmula 1 já tenha definido qual será o formato das sprints. As ideias aí que vem rondando o paddock é a ideia de grid invertido, ou a sprint, né, a classificação da sprint passar para sexta à tarde, com o quali do GP no sábado de manhã antes da corrida sprint no sábado à tarde. Mas ainda não tem nada definido, a gente vai ter que aguardar a FIA e a Fórmula 1 definir qual que será esse formato. E assim que ficar tudo definido, a gente traz aqui a notícia informando como que será esse formato das sprints. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nada e nos vemos no próximo vídeo.